E aí, juventude jovem, tamo junto. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vietnã. Lindos, vamos terminar essa era napoleônica, fazer atividade, caminhar, resolver nossas vidas. Bem, esperar só mais um minutinho, chegar mais algumas almas que estão terminando de tomar um café. Tchu, 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 tchu. Ah. Bom dia, Patrick. Para Débora também. Ah, obrigado. Aí eu tô tossindo tanto que eu vou valorizar o passe. Vou falar que tô dodói, não vou dar mais aula hoje, não. É coroa, né? Corona não. Coroa vírus. Ai, jovens. Já tem 21, acho que já tá bom, né? 22, ó. Pronto, bingo. Lindos, vamos lá. Vem pro meu mundo. Nós paramos, então, na campanha russa, quando, né, Napoleão Bonaparte foi derrotado, beleza? Então ele decidiu invadir a Rússia no momento não muito propício, né? Pensava com a cabeça errada naquele momento. E o que aconteceu? O czar estabeleceu a tática da terra arrasada, foi destruindo tudo antes de efetivar a chegada do exército de Napoleão. Esse exército, então, ele foi derrotado pela fome, pela sede, pelo frio, beleza? Quando eles decidiram bater em retirada, né, quando Napoleão Bonaparte finalmente, né, teve coragem de bater em retirada, já era tarde, perdeu aí, né, milhares de soldados, milhares de cavalos, acabou com Napoleão Bonaparte essa derrota aí na campanha russa. Aproveitando essa derrota, né, nós tivemos a formação da sexta coligação contra a França. Não a primeira, não a segunda, mas sim a sexta coligação contra a França. Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia se uniram e deram um cacete em Napoleão Bonaparte, beleza? Então, a sexta coligação contra a França derrotou Napoleão Bonaparte, que foi exilado lá em Elba, beleza? Então, Napoleão ele foi inclusive coroado imperador de Elba, ele não era prisioneiro, ele estava exilado. Receberia uma pensão vitalícia, ficaria ali tranquilinho. Mas Napoleão Bonaparte, né, aquele 1,5 metros de pura sensualidade, não aceitou isso. Juntou ali uma meia dúzia de 2 ou 3 soldados e voltou para a França. Nisso que Napoleão voltou para a França, né, quem estava no poder era o irmão de Luís XVI, o Luís XVIII. Luís XVIII pensou assim: vou aproveitar que Napoleão está invadindo a França e vou mandar o exército trucidar Napoleão Bonaparte. Ele vai morrer em combate e aí vai acabar com esse heroísmo de Napoleão Bonaparte. E mandou o exército. Só que Luís XVIII não contava com uma questão. Quando o exército chegou ao encontro de Napoleão Bonaparte, eles juraram fidelidade a Napoleão Bonaparte e voltaram para Paris. Beleza? O Luís XVIII ele só teve tempo de pegar uma sunga limpa, porque a dele ele já tinha borrado toda, e fugiu da França. Beleza? E aí nós entramos numa fase conhecida como governo dos 100 dias, né? Porque Napoleão ficou aproximadamente 100 dias no poder. Beleza? Entendeu, Letícia? Lindos. Então, nós tivemos o chamado governo dos 100 dias, quando Napoleão Bonaparte retomou o poder e, né,
começou a atacar novamente os países vizinhos. E aí ele teve a sua derrota final, o seu The End, né, na Batalha de Waterloo. Para quem não sabe, estava viajando de bobeira e acabou não visitando Bélgica, beleza? Então, Napoleão teve a sua derrota final na Batalha de Waterloo, beleza? Lá na Bélgica. E aí ele não foi mais exilado, ele ficou preso na ilha de Santa Helena, onde ele faleceu, né, em 1821. Ok? Beleza? Entenderam? Beleza, tranquilo. Se tiver dúvida, coloca aí, né, no chat, tá bom, meus lindos? Pode também chamar uma conversa privada. Tô com vergonha de falar perto dos meus coleguinhas, eles vão ficar rindo. Então, pega aí, chama aí, fala qual é a dúvida que a gente vai resolvendo. Depois que Napoleão foi definitivamente afastado da França, nós tivemos então em 1815 o Congresso de Viena, beleza? Bem, o Congresso de Viena, ele acabou reestabelecendo o absolutismo e também reestabelecendo as antigas fronteiras da França, de antes da Revolução, ok? Então a ideia foi a questão do equilíbrio, né, e da restauração. Bem, Débora, não, falta falar um pouquinho de história do Brasil. Na realidade, o que nós já tínhamos falado em sala de aula, né, eu acho que eu já me aproximei a terminar. Falta só mais um slidezinho pequenininho sobre a Europa do século XIX. O restante já foi em videoaula, que é a parte de Brasil, né? Que aí também nós vamos revisar, tá bom? E aí lembrem-se que nós vamos fazer umas atividades para poder colocar, né, nota para vocês lá no Web Escola, tá bom? Brasil sim, o Brasil é importante, o Brasil precisa de você, futuro do Brasil. Vamos lá. Chatos são vocês, quer dizer, no caso é a Letícia. O Brasil é massa, nossa, uma história maravilhosa. Você não viu nosso atual presidente? Que maravilha. Gente, vamos lá. Então, o Congresso de Viena, ele aconteceu após a queda de Napoleão e tentou restabelecer o equilíbrio. O que seria o equilíbrio? O retorno do absolutismo, o que existia na Europa antes da Revolução Francesa. Beleza? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Vídeo. Beleza. Tá bom? O que foi estabelecido aí? A ideia de legitimidade, o retorno do absolutismo, por exemplo, né? Nós tivemos Luís XVIII novamente à frente da França, nós vamos continuar a falar sobre ele daqui a pouquinho. A questão do equilíbrio, né? Devolvendo os antigos limites territoriais, tá? Antes da Revolução Francesa. Então, o Congresso de Viena, ele restabeleceu o absolutismo e as antigas fronteiras, beleza? E aí nós tivemos o seguinte. Ih, a Letícia saiu, coitadinha. Internet de onde deve morar numa croca e a internet não deve estar funcionando direito, né? Jovens, além disso que nós já falamos aqui, nós tivemos ainda a criação da Santa Aliança. Deixa eu ver se eu coloquei o slidezinho de Santa Aliança aqui. Congresso de Viena, Santa Aliança. Beleza? São Geraldo é croca, tá? Não nega não que São Geraldo é croca. É difícil cair em Cariacica que não é croca. O único local em Cariacica que eu sei que não é croca é aqui onde eu moro. Inclusive, que é um pedacinho da elite, né, inserido em Cariacica, residencial Mochuara Club, né? Inclusive, a Júlia também mora aqui nesse local, nesse condomínio de alto padrão, né? Só a elite da elite, a nata da sociedade cariaciquense vive nesse ambiente tão lindo. Bem, Nossa, vamos lugar lá. melhor não existe. Não existe. Aqui, né, maravilhoso. Não existe bairro vizinho a São Geraldo. São Geraldo é o limite. Tudo que existe depois de São Geraldo é croca. Não precisa de falar bairro, é croca. Croca 1, croca 2 e assim sucessivamente. Tá bom? Fica assim não, tá? Mas a Letícia vai voltar. Daqui a pouquinho essa internet volta. Bonitos. Então, o que foi essa ideia de Santa Aliança? 3 países, a Áustria, a Rússia e a Prússia,
se uniram e criaram essa Santa Aliança para tentar lutar contra as independências que aconteciam na América, né, e contra as revoluções liberais, as revoluções burguesas. A Santa Aliança não deu certo. Nós tivemos as independências na América, ainda bem, né, e várias revoluções liberais na Europa. Esses três países eles eram muito fracos, né? O que saiu melhorzinho aqui depois foi a Prússia, que deu origem à Alemanha, tá bom? Então, a Santa Aliança tentou lutar contra as independências na América e, né, contra as revoluções liberais da Europa. Me fugiu aqui, fiquei a idade, tá bom? Então, beleza, fechamos assim o nosso revisional de era napoleônica. Nos restam quantos minutos? Nós começamos 10 horas, já foram 10 minutinhos. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um telecurso 2000 rapidinho de Europa do século XIX, vou tentar fazer bem rapidinho mesmo, e aí eu vou jogar a atividade para vocês de era napoleônica, beleza? Vou colocar o link aqui do slide para vocês e vou colocar o novo slide também aqui. Só um minutinho, meus lindos. Eu acho que eu vou começar a colocar música nesses intervalos para não ficar tão tedioso. Peraí. Europa no século XIX. Beleza, enquanto está salvando, eu vou pegar aqui o slidezinho de Europa no século XIX para os senhores. Peraí. O slide vai demorar um pouquinho mais. Isso. O slide daqui a pouquinho eu coloco, é porque eu estou salvando ele lá no Drive, tá bom, meus lindos? Bem, então o que nós temos que falar rapidinho aqui sobre a Europa do século XIX, né? Nós temos que fazer alguns breves comentários sobre a Inglaterra, falar um pouquinho sobre a França, e aí na semana que vem nós falamos de unificação italiana e alemã, hoje não dá tempo, tá bom? Então nós temos uma Europa no século XIX bem conturbada, vários movimentos nacionalistas, né? A questão da unificação da Itália, a unificação da Alemanha, a questão do socialismo. Então, a Europa do século XIX foi uma Europa bem agitada. As trade unions conseguindo melhorias aos trabalhadores, tudo isso influenciando esse novo momento aí da Europa, beleza? Então, já indo direto para esses pontos, lembrando que nós temos uma videoaula sobre a Europa do século XIX, quem tiver dúvida depois assista, por favor, né? Como é que foi a Inglaterra do século XIX? Foi a Inglaterra da era vitoriana, beleza? Que acabou sendo resumido como um século onde na Inglaterra o sol nunca se punha. A Inglaterra tinha terras no Ocidente e no Oriente. O Império Britânico era gigantesco, beleza? Um período, então, que nós tivemos o desenvolvimento do que a historiografia chama de Pax Britânica. A Inglaterra tinha uma riqueza muito grande que era oferecida, em parte, à sua população, e um exército muito forte. Ou seja, de uma forma ou de outra, essa população foi muito controlada durante o século XIX. E, em grande medida, esse controle ele foi possível porque na Inglaterra aí do século XIX, o Partido Conservador e o Partido Liberal, eles fizeram um grande acordo. Eles iriam intercalando no poder durante esse período, sem uma grande... Ele também está gripadinho. O Vicente está meio dodóizinho, meio gripado, é coisa de mudança de tempo. Mas, voltando aqui, obrigado pela preocupação, Gustavo.
Voltando aqui, então, essa Inglaterra teve uma estabilidade política muito grande, porque tinha muita riqueza, tá? E ficou conhecido como era vitoriana, porque a Rainha Vitória, né, apesar de não ter muito envolvimento político, né, porque a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ela esteve durante um bom período aí à frente da Inglaterra, beleza? Como rainha, tá bom? Então, vamos fechando aqui. O slide não tá conseguindo converter aqui. Depois eu coloco isso para vocês, tá bom? Não, gente, ó, não. O no máximo é gripe mesmo. Pode ficar tranquila, Júlia. Não é coronavírus, não. Vamos lá. Essas coisas não chegam no nosso residencial, porque aqui também, né, nem isso chega, porque aqui é muito top. Voltando aqui, né? Então, nós temos também que falar um pouquinho da França aí do século XIX, beleza? Como é que foi a França do século XIX nesse nosso telecurso 2000 aqui? Para de falar isso, Júlia, tá queimando o condomínio. É, é mentira, não tem nada disso não. Que isso, aqui não tem esse negócio não. Isso é uma invenção da mídia. Isso, valeu. Nós tivemos então o restabelecimento do absolutismo com o Congresso de Viena. E aí o Luís XVIII, né, então ele retomou o poder. Foi um governo bem complicado, porque ele teve que lutar contra os bonapartistas. Ó, a Letícia voltou, a internet na croca dela voltou. Que legal. Nós tivemos então os bonapartistas, né, que tentavam tomar o poder o tempo todo. Nós tínhamos os ultraconservadores e nós tínhamos os radicais. O Luís XVIII ele teve que fazer um governo onde ele oferecia benefícios tanto à nobreza quanto à burguesia. Foi um governo bem complicadinho. Só que a situação piorou na França no governo do Carlos X, porque o Carlos X ele foi e começou a privilegiar a nobreza. A burguesia insatisfeita com esses privilégios oferecidos pelo Carlos X, ela acabou fazendo uma revolução, beleza? Então nós tivemos aí, né, um processo revolucionário onde a alta burguesia francesa retirou o Carlos X do poder e colocou Luís Felipe, o rei burguês, beleza? Só que o Luís Felipe ele acabou governando só para a alta burguesia. Ora o problema. O Carlos X governou para a nobreza. O Luís Felipe, o rei burguês, governou para a alta burguesia. Enquanto isso, a população francesa continuava numa situação muito ruim. Por conta dessa situação, nós tivemos a Primavera dos Povos, beleza? Então, na Primavera dos Povos, em 1848, né, os liberais e os socialistas, eles se uniram, uma coisa bem diferente, né, a união de socialistas e liberais, eles se uniram para retirar Luís Felipe, o rei burguês, do poder, né, e estabelecer a República Francesa, um novo formato aí, né, a Segunda República Francesa. Durante essa fase aí da Segunda República Francesa, vale a pena destacar, né, a situação do governo do sobrinho do Napoleão Bonaparte, tá bom? O Luiz Bonaparte, ele acabou assumindo o governo, ele foi eleito após o governo provisório, tá? O governo provisório foi um governo muito interessante, estabeleceu um monte de mudanças na França, um monte de melhorias, principalmente a questão das grandes oficinas, gerando emprego, combatendo a miséria na França. O Luiz Bonaparte tentou imitar o seu tio, o Napoleão Bonaparte, foi eleito, ele foi eleito então presidente, e aí ele deu um golpe, né, estabelecendo o Segundo Império Francês. Ele se coroou Napoleão III, tá bom? E aí nós entramos numa fase bem autoritária durante o Segundo Império Francês. Nessa fase, a França conseguiu chegar à Revolução Industrial, a França entrou de cabeça na questão do neocolonialismo, e nós tivemos alguns conflitos, beleza? A França, por exemplo, fez uma guerra contra a Rússia, chamada de Guerra da Crimeia, porque a Rússia queria aumentar ainda mais o seu território, né, dominando a região, tentando dominar a região da Sérvia. A França impediu.
Mas aí o Luiz Bonaparte, o Napoleão III, ele tomou uma decisão muito ruim. Ele decidiu invadir o México, né? Gastou um monte para invadir o México e não conseguiu dominar a região, porque além da resistência mexicana, houve uma ameaça norte-americana de guerra. O Luiz Bonaparte, então, ele teve que recuar. Inclusive, para selar a paz com os Estados Unidos, eu já falei isso com vocês, está lá no vídeo também, né? O Luiz Bonaparte deu de presente ao governo norte-americano a Estátua da Liberdade. Foi um presentinho aí para estabelecer a paz entre Estados Unidos e França, tá bom? No... Ah, obrigado, é meu bigode. É... No final disso, o Luiz Bonaparte, ele entrou em guerra, né, com a Prússia, Guerra Franco-Prussiana, foi derrotado, foi preso, inclusive, né, nós tivemos por conta disso a unificação da Alemanha, né, e a França entrando na sua terceira república, e a França sendo muito humilhada pela Alemanha nesse primeiro Tratado de Versalhes, criando aí o revanchismo francês, que nós vamos falar quando formos falar ali, né, de Primeira Guerra Mundial. Ok, lindos? Então, finalizando aqui com a Terceira República Francesa, nós tivemos aí, durante essa fase aí da Terceira República Francesa, o governo do Thiers, né, que teve como principal aspecto o movimento da Comuna de Paris, um movimento de autogestão, beleza? O que nos aproximou muito de uma ideia de anarquia. Paris criou o seu próprio governo, um governo feito por todos os cidadãos, tá bom? Não existia um prefeito, não existia um governante. O Thierry, com medo dessa situação da Comuna de Paris e dessa autogestão, ele acabou cercando a cidade e aí houve um massacre, né? Mais de 20 mil mortos, 70 mil pessoas foram expulsas da França, né? Foram enviadas aqui para a Guiana Francesa, que faz limite com o Brasil, beleza? Então, da Terceira República Francesa, né, que foi até a Segunda Guerra Mundial, nós temos que destacar aí, então, né, a Comuna de Paris. Tá? Esse assalto aos céus, né, foi um nosso movimento aí de autogestão aí, sufocado pelo governo do Thiers. Beleza? A França hoje experimenta a sua Quarta República, só para a gente se localizar aí, tá bom? Napoleão teve sim, mas aí por isso que nós pulamos de Napoleão I, né, para o Napoleão III, né, o filho de Napoleão Bonaparte, né, acabou não alcançando o poder e aí o sobrinho, respeitando essa questão, né, e respeitando também a questão que o próximo seria o seu pai, né, ele acabou deixando aí o governo, tá? Se eu não estou enganado é isso. Eu vou até conferir depois aqui na internet quanto vocês fazem a atividade. Se eu não me engano, Napoleão teve filhos, sim. Eu acho. Vou conferir isso daqui a pouquinho. Vou colocar o link para vocês aqui da atividade, tá bom, lindos? Eu não sei, deve ter dado algum probleminha do slide, mas aí a gente resolve isso daqui a pouquinho. Essa atividade ela é um pouquinho diferente, porque vocês vão ter um resultado de forma mais imediata, tá bom? Essa atividade vocês vão começar a fazer agora, vão gastar aí no máximo uns 15 minutinhos, tá? Para fazer essa atividade. Então, assim, eu vou ter que pegar aí talvez uns 10 minutinhos do intervalo de vocês de uma aula para outra. Vocês façam isso agora, tá? Daqui a pouquinho eu vou fechar essa atividade. Vamos lá. Ai, que legal. Mas ele só teve um filho? Eu vou olhar aqui também. É que essa questão da vida privada, a vida íntima desses representantes políticos, isso nunca me atraiu muito, assim, eu nunca li muito sobre essas coisas. Ai, desculpa, gente. Então, façam aí a atividadezinha enquanto eu estou aqui. Vou desligar o microfone, qualquer coisa me pergunte aqui no chat, tá bom? E eu vou fazendo essa pesquisa aí sobre o filho de Napoleão Bonaparte.
Ei, lindos, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma futucada aqui para ver como é que eu faço para liberar esse resultado de vocês, tá bom? Porque quando eu fiz o formulário, eu fiz de uma maneira que vocês respondessem, me enviassem a resposta e tivessem um retorno já do número de acertos. Mas não vamos sofrer ainda não. Eu vou tentar ver o que aconteceu aqui e vou enviar para vocês, tá bom? Obrigado, até semana que vem. Semana que a escola vai liberar. Deixa eu ver se eu consegui colocar aqui o slide, porque não estava. Eu não estou conseguindo colocar o slide. Não. A minha internet está muito lixo hoje, eu não estou conseguindo colocar o slide no Google Drive agora. Aí amanhã Amanhã não, né? Semana que vem, me lembra aí, Letícia, que eu envio para vocês, tá bom? Aí eu vou fechar a aula agora. Quem não terminou, vai terminando e enviando aí pra gente, tá bom? Né? Nós temos 34 aí, 33 alunos, né? Não sei se conta comigo nisso. A maioria já entregou. Então, os que não terminaram ainda vão terminando e vão. A internet está ruim aqui também, você vê, né? Tá em Cariacica é uma coisa horrível. Mas a minha não caiu igual a da Letícia. Eu vou vendo aqui, vou resolver isso e vou enviar os resultados de vocês também das atividades anteriores, tá bom? Obrigado, bom final de semana para vocês, já que eu não os vejo mais. Gostei de Cariacroca. É, e semana que vem já faz mais atividades para finalizar essa questão da nota de vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau, beijo, beijo, até.